Há duas coisas no mundo verdadeiramente fatigantes: ouvir um tenor celebre e conversar com pessoas notáveis. Eu tenho medo de conversar com pessoas notáveis. Se a notabilidade reside de um cavaleiro dado à poesia, se o sucesso acompanha o indivíduo dado à crítica, esse país é uma cavalariça sem palafreneiros. E se por acaso a fama, que os romanos sábios confundiam com um falso boato, louva os trabalhos de um pintor, ele como Leonardo da Vinci, ele como todos os grandes, que tem vida de tormentos, de sacrifícios, de ataques aos seus processos, e jamais se julga recompensado pelo governo, pelo país, pelos contemporâneos, de ter nascido numa época de revoltante mercantilismo. Foi, pois, com... Vamos ver as grandes decorações dos pintores da cidade. Hein? Estão decididamente desvarando as grandes decorações? Uma visita aos ateliês? Não, a outra. E havemos de ver celebridades? Pois está claro, não há cidade no mundo onde haja mais gente celebre que a cidade de São Sebastião. Mas não penses que te arrasta a ver algum Vitor Meirelles, alguns castagnetos apócrifos, ou os trabalhos aclamados pelos jornais. Não, não é isso. Vamos ver levemente e sem custo os pintores anônimos, os pintores de rua, os heróis da tabuleta, os artistas da arte prática. Meu amigo começou por pequenas amostras de arte popular, que eu via sem prestar atenção. Os médicos com suas máscaras prestando atenção dobrada, como se uma vida dependesse disso, e o contraste do fundo colorido e os médicos em preto e branco destacando a seriedade e a importância da sua profissão. Vamos então agora as composições da Marinha. Os pintores afirmam sua individualidade pintando a Guanabara e a praia de Caraí. Por essas pinturas é o que se vê o quanto ponto de vista influi. Por exemplo, há o pão de açúcar redondo como uma bola na Estácio e o pão de açúcar do feitio de uma Valles de Andaraí. Encontras o mesmo pão, comprido e fino, em São Cristóvão. O povo tem nota noção dos nossos destinos navais e a sua opinião é exatamente igual ao do ministro da Marinha, que é rumo ao mar. E depois? Depois a gente entra nas grandes telas, as grandes telas que a cidade ignora. Estávamos na Rua do Núncio. O meu excelente amigo fez-me entrar num botequim na esquina da Rua São Pedro, e os meus olhos logo se pregaram na parede da casa, alheio ao ruído. Eu estava diante de uma grande pintura mural comemorativa. Talvez esse grande trabalho tivesse defeitos. Os dos salões de toda parte do mundo também os têm. Mas quantos artigos admiráveis um crítico poderia escrever a respeito? Havia de certo, naquele deboche da casaria, o início da pintura moral, da pintura intuitiva, da pintura política, da pintura alegórica. Quem fez isso? O Paiva, cuja fama é extraordinária entre os colegas. Voltou-se e de novo ficou maravilhado. Aquele botequim era uma catedral dos grandes fatos. Na parede fronteira, entre as ondas tremendas de um mar cinzento azulado, rendado de branco, alguns destroyers resgatavam o azul denso do céu, com projeções de holofotes colossais, que tornavam-o digno de se apreciar. Há coisas piores nos museus. Mas isso é digno de uma galeria. Quando o amigo o viu inteiramente assombrado, levou-o ao Café Paraíso na Avenida Floriano. Já vistes a arte reclamo e a social, veremos agora a patriótica. E depois? Depois irás de ver os artistas que se repetem, as obras romântica e infernal. A arte patriótica ou antes regional dos pintores da calçada é o desejo, aliás louvável, de reproduzir nas paredes trechos da aldeia,
trechos do içado, trechos da terra em que o proprietário da casa ou pintor viu a luz. Entremos neste café, onde conhecerás Colón, um grande pintor espanhol. Colón tem estilo, este painel é um exemplo. Um arvoredo muito verde, paisagem campestre e lá no fundo um castelo com madeira, com bandeira da nacionalidade do autor, do dono da casa. É sempre assim. Há uns mais curiosos, o trabalho e o abuso do azul, desde azul claro ao azul negro. Mas estar a contar os títulos dos grandes pintores. São parecidos, é o ideal da arte. São eles os autores dos estandartes e dos cordões. São eles que enriquecem. É como se entrasse na grande manufatura da pintura assinada. Vamos ao Cunha? Não, por hoje basta. Não, mas vamos na rua Frei Caneca 1660. O famoso trabalho? Isso. De Xavier. Precipitou-se num bonde, saltou comovido como se lhe assegurassem que ele iria ver a Gioconda de Da Vinci. E, quando seus olhos sofregos pousaram na criação do pintor, uma exclamação abriu-lhe os lábios e os braços. Era simplesmente um incêndio de uma cidade inteira. A chama ardente, o fogo queimando, torcendo, destruindo, desmoronando a cidade do vício. Xavier comovia, ele estava comovido. Nem sempre é possível obter tanta coisa nas exposições anuais. O seu amigo o levou ao excesso a apresentar-lhe o ilustre artista. Aqui está o Xavier. Meus sinceros cumprimentos. Assopro romântico, a imaginação, a ardência nessa pintura. Fiz com ar dogmático